Olá, seja bem-vindo a esta nossa videoaula. O objetivo e o foco desse nosso trabalho hoje é apresentar a vocês um pouco dos muitos recursos que o Microsoft Excel nos oferece como ferramenta de produtividade. O Excel é uma ferramenta fantástica, onde todos os nossos usuários recorrem a ele no nosso dia a dia. E ele pode nos ajudar muito a sermos mais produtivos. E o objetivo dessa nossa videoaula é justamente mostrar um pouco de tudo aquilo que o Excel pode nos oferecer com questão de produtividade, que efetivamente é o que nos interessa, trabalharmos de uma forma mais rápida, mais prática e mais eficiente com a tecnologia. A agenda dessa nossa apresentação, nós vamos estar falando um pouco sobre a Mondio, a empresa que eu trabalho, as limitações da ferramenta, se é que podemos dizer que o Excel tem efetivamente alguma limitação, características de um overview produtivo do que o Excel pode nos oferecer no nosso dia a dia, detalhamento do que nós podemos fazer com a ferramenta. Não vamos mostrar tudo que a ferramenta pode fazer, com certeza seriam necessários dias e dias de vídeo para que pudesse mostrar tudo aquilo que a ferramenta conhece, da qual eu também não o conheço na sua totalidade. Mas vamos mostrar aquilo que acreditamos ser o mais produtivo e resume um pouco da nossa experiência no dia a dia de trabalho com o produto. E uma série de comentários do que efetivamente podemos fazer e utilizar nessa ferramenta no nosso dia a dia. A Mondio, a empresa a qual eu trabalho, ela é especializada em treinamento e desenvolvimento na plataforma Office. E já trabalhamos há um bom tempo com o uso do Excel ou do Office como um todo. Recebemos o produto um ano e meio antes do seu lançamento para a fase de teste e localização de bugs e ajudar a Microsoft a aperfeiçoar o produto. Eu sou sócio fundador da empresa, exerço o cargo de diretor de tecnologia, tenho título de MVP de Excel há 9 anos e trabalho já há 25 anos com Excel. E o que nós vamos procurar mostrar para vocês nessas atividades dessa videoaula é justamente um pouco dessa experiência que nós coletamos ao longo desse tempo, do que o produto pode nos ajudar e como nós podemos efetivamente sermos mais produtivos com a ferramenta. Caso você tenha interesse e ver maiores detalhes sobre como podemos usar a ferramenta de uma forma mais adequada, o site da Mondio é www.mondio.com.br. No site você vai encontrar uma área específica do fórum, onde você pode estar postando as suas dúvidas, os analistas da Mondio estarão respondendo, ou o blog, mondio.com.br/blog, onde você pode buscar informações complementares, artigos e outras dicas para uma melhor utilização de todas as ferramentas que compõem o pacote do Microsoft Office. Ponto importante que nós gostaríamos de abordar agora é o conceito de produtividade. Produtividade não é simplesmente sairmos executando tudo aquilo que nos é solicitado, e sim procurarmos executar tudo aquilo que nos é solicitado da forma mais prática e eficiente possível. E o Microsoft Excel nos oferece uma quantidade enorme de alternativas para que possamos executar essas atividades de um modo mais eficiente. E nós vamos estar procurando mostrar para vocês um pouco disso. Mas o ponto mais importante disso passa por aquilo que a gente busca efetivamente com o que é o conceito de produtividade. Trabalhamos com a estruturação e a criação da nossa pasta de trabalho. Gastamos lá um determinado período de tempo. Estatística nos mostra que aproximadamente 30% do tempo nós gastamos para criar essa pasta de trabalho, mas gastamos os outros 70% realizando manutenção. O modelo específico de produtividade, ele não está só atrelado ao modelo de criação, mas muito mais à sua manutenção. Ou seja, se nós trabalharmos usando os recursos adequados da ferramenta, organizando as informações como se deve em uma pasta de trabalho, você com certeza vai desenvolver as suas atividades de uma forma mais eficiente. Mas isso passa antes por um conceito do quê? De planejamento. Como nós devemos fazer este modelo de trabalho? Tem dúvidas a respeito disso? Pegue uma folha, rabisque, indicando como você gostaria que as informações fossem distribuídas nessa pasta de trabalho. Que tipo de resultado você gostaria de obter a respeito disso? E aí sim você vai estar fazendo um trabalho de criação. Esse modelo de criação vai ser com certeza um pouco menor do que o que você gasta ali, mas a nossa grande economia estará concentrada nos itens de manutenção. Porque em todas essas pastas de trabalho, essas atividades que você faz no seu dia a dia do Excel, você vai com certeza necessitar retornar a elas para que você possa melhorar as informações que estão ali disponibilizadas, extrair outros dados, aperfeiçoar o seu trabalho no dia a dia. E é este modelo de manutenção que fará com que você tenha efetivamente
os grandes ganhos de produtividade. Mas isso passa obrigatoriamente por um pequeno passo de planejamento nessas nossas atividades e conhecer melhor aquilo que o Excel nos oferece no dia a dia. E um pouco disso nós estaremos vendo ao longo desse vídeo. Como eu havia comentado no início da apresentação, se é que podemos falar que o Excel tem limites, nós temos ali disponibilizados mais de 32 mil caracteres por célula, caso você queira digitar um texto. E esse texto pode estar com formatos específicos de fonte ao longo do texto, partes específicas em negrito, destaque, indentação e uma série de outras coisas, bullets que você pode estar colocando nesse texto. Uma fórmula, nós podemos estar utilizando até 8.192 caracteres. Lembrando, as fórmulas no Excel começam com um sinal de igual. Temos milhares de teclas de atalho. Não só as teclas de atalho para que nós possamos usar e realizar determinados comandos ou ações, mas todos os comandos disponibilizados na faixa de opções têm teclas de atalho disponibilizadas. Quantas delas eu devo de memorizar, ou quais delas devo de utilizar? Aquelas que você julgar necessário. Aquela que você acredite que sejam efetivamente as mais importantes e facilitarão o seu dia a dia de trabalho. Funções C. A nossa conhecida função if. A versão 2003 do Excel permitia que você fizesse um alinhamento de até 7 Cs em uma única fórmula. A partir do 2007 você pode alinhar até 64 Cs em uma função. Mas lembre-se, cuidado com a utilização excessiva de Cs. Denota que você não está usando o produto de forma adequada. Estaremos vendo alguns desses exemplos. Um outro ponto muito importante a ser destacado no Excel é a quantidade de funções disponibilizadas. São mais de 460. É uma quantidade muito grande de funções e que permite uma utilização enorme de recursos do produto. E o mais importante, elas se combinam. E muitas das vezes você pode procurar uma função específica para realizar um trabalho e não vai encontrar. Mas na verdade é o agrupamento, é a combinação de duas ou mais funções que permitirá que você faça e obtenha recursos fantásticos com a ferramenta. Vamos estar também explorando muito isso ao longo da apresentação. Gráficos, são mais de 100 modelos de gráficos distribuídos em séries e diversas categorias ali presentes no nosso dia a dia. E conseguimos com isso realizar uma quantidade enorme de recursos. Os recursos gráficos hoje em dia são muito explorados, porque é uma forma muito prática e eficiente de você apresentar as suas informações. Estaremos vendo alguns desses detalhes e muitas dicas e truques de como nós podemos trabalhar com os gráficos de uma forma mais eficiente. E uma quantidade enorme de recursos para que você possa utilizar muito no seu dia a dia de trabalho. Lembrando que uma outra limitação importante do produto é a quantidade de linhas e colunas que nós temos disponibilizadas. Nós temos 1.048.576 linhas por 16.384 colunas, o que nos dá um total de 17.179.869.184 células. Para que você tenha uma ideia de ordem de grandeza disso, conseguimos colocar a população toda da Terra 2 vezes e pouco em uma única planilha. Se você gastar um segundo para ler o conteúdo de cada uma dessas 17 bilhões de células, nós vamos precisar de 545 anos ininterruptos de trabalho, 24 horas por dia, 365 dias do ano, para que você consiga varrer o conteúdo todo de uma única planilha. Ou seja, é muito espaço, é muita informação que você pode estar trabalhando e manuseando. Agora, lembrando, temos que tomar um pouco de cuidado com a utilização desse espaço todo, porque do contrário estaremos criando verdadeiros monstrinhos que vão nos atrapalhar muito no nosso dia a dia. Um outro ponto importante que eu gostaria de estar comentando com vocês é a questão de resolução de tela. Observando que na utilização do Office, a partir da versão 2007, estamos usando aqui a versão do Excel 2013, a barra de ferramentas, ou também conhecida como barra de ferramentas, mas na verdade o nome correto é faixa de opções, você tem ela porque ela tem um comportamento diferente dependendo da resolução de tela que você esteja utilizando. Então não é que a versão de Excel que você está utilizando está diferente da minha ou faltam recursos. Na verdade, o que você tem ali é que numa resolução de 1480 nós temos um modelo de apresentação de alguns dos comandos. Se você reduz essa resolução, nós vamos precisar de um pouco mais de espaço para fazer essa visualização. Ele vai comer essas informações e, na verdade, reagrupar e mostrando os comandos de uma forma um pouco diferente. Ou então,
a 1024, onde você tem esse tipo de agrupamento ali. Trazendo as três, você pode observar. As informações que estão sendo visualizadas são exatamente as mesmas, só estão sendo mostradas de uma forma um pouco diferente. Ou seja, não some nenhum comando da sua tela, estão todos ali presentes. Porém, a resolução é que está definindo qual é a melhor qualidade em termos de apresentação dessas informações. Lembrando também que todas essas faixas de opções podem ser customizadas de acordo com o seu interesse ou necessidade. Recursos que valem um clique nessa estrutura. Temos uma série de pequenos exemplos, como, por exemplo, o mais útil deles é o Alt e sinal de igual, onde nós podemos estar fazendo uso de soma, sem a necessidade de que a gente clique no botãozinho de autossoma ou você escreva a função de soma nessa condição. O Excel vai estar executando essas atividades de uma forma muito rápida e prática. Precisa de criar um gráfico? Selecione primeiro os dados e depois peça F11. F11 ele cria o gráfico numa folha, ou Alt F1 ele criará o gráfico como um modelo de objeto disponibilizado na sua planilha. O primeiro recurso que nós gostaríamos de abordar é o conceito da análise rápida. Ao selecionar uma determinada área de informações na planilha, no canto inferior direito você vai ganhar o recurso da análise rápida, onde ele já lhe mostra uma série de recursos e ações que você pode estar fazendo no seu dia a dia, onde você pode buscar recursos de formatação, gráficos, totais, tabelas, mini gráficos que podem ser disponibilizados, tendo como base as informações que foram ali selecionadas, né? E você pode escolher daquilo que você quer, a aplicação dele já lhe mostra como fica o resultado a respeito disso. Então nós vamos abrir aqui uma pasta de trabalho e nós vamos poder mostrar um pouco desses recursos. Como é que nós trabalhamos com formatações dentro dessa estrutura, vamos conhecer ou explorar melhor algumas dessas teclas de atalho, ou como eu posso trabalhar de uma forma mais eficiente com essas informações. Vamos abrir uma pasta de trabalho, temos um primeiro modelo aqui disponibilizado. Temos uma série de informações, no caso nosso aqui, alguns volumes de vendas, e nós precisamos de fazer algumas inserções de informações. Método já conhecido por todos nós, podemos selecionar a estrutura de dados e solicitar Alt igual, onde ele faz a inserção da soma, indicando o total que eu tive fazendo de venda por ano. Ou então, aqui na horizontal, Alt igual e a disponibilização dos dados de totais de vendas previstas nesse período por produto. E nós temos já as nossas informações ali disponibilizadas. O Excel já está me dando uma sinalização de que alguma coisa não está funcionando adequadamente nessa estrutura de dados que nós disponibilizamos aqui. Um ponto importante, e essa dica está sendo sinalizada pelo formato das informações que estão sendo disponibilizadas, seja nessa estrutura aqui, por exemplo, notebook, na linha B3, ou a estrutura que eu tenho disponibilizado aqui em B9. Podemos observar que a informação aqui disponibilizada está sem separador de milhar, que tem aqui presente. E quando eu fiz a colocação deste total aqui, ele trouxe. Um ponto importante, o Excel reconhece a primeira célula do intervalo que você está utilizando e traz o formato de número para esse local onde você aplicou a fórmula, desde que a célula de destino ou a célula onde você pôs essa fórmula não contenha nenhum tipo de formatação definida. E aqui ele está me fazendo um apontamento que nós temos alguma coisa de errado, porque basta dar um duplo clique aqui e observar que, ao fazer a solicitação de soma, ele pegou a referência dos anos dessa tabela também e acrescentou nessa sumarização. É um erro pequeno, mas é um erro que gera um problema de falta justamente de atenção. Um erro que muitas das vezes acaba passando desapercebido no nosso dia a dia. Nós vamos fazer um undo nessa estrutura aqui, vamos ver uma forma correta de poder estar fazendo esse tipo de soma sem que tenhamos esse tipo de problema aqui visualizado. Um ponto importante, indique aqui selecionando quem você quer somar. Ou seja, estamos indicando um bloco que vai da célula B3 até a célula J8 para fazer esta indicação de soma. E na sequência disso você pode indicar aonde você quer somar. Isso feito, você pode dar um clique aqui no botão de autossoma ou Alt igual e a soma já é realizada tanto na vertical quanto na horizontal simultaneamente. E aqui um ponto importante, podemos estar fazendo a inserção aqui com a utilização de um outro recurso muito prático no Excel,
Vou selecionar o intervalo aqui, no caso da célula A9, manter a tecla Ctrl apertada e selecionar, fazendo um clique também em K3. Ao solicitar isso, vamos pedir o indicativo de total. A finalização desse trabalho, ao invés de simplesmente bater o Enter, eu vou bater Ctrl Enter. Eu vou digitar Ctrl Enter. Ao bater o Ctrl Enter no teclado, ele já faz a inserção das informações simultaneamente, tanto na célula A9 quanto na K3. E com isso facilita o nosso trabalho e evita a necessidade de que façamos a inserção ou utilização do copy-paste na sequência para que essas outras informações sejam levadas para outras células, nos poupando o trabalho e agilizando as nossas atividades. Um outro ponto importante, procurando melhorar esse nosso trabalho, onde nós podemos estar buscando conceitos de formato de célula, etc., ou de apresentação dessa tabela, eu gostaria de apresentar um outro problema a vocês, que é muito comum. Estamos trabalhando com números muito grandes aqui e normalmente nos solicitam em situações como essa de que esses resultados sejam apresentados, por exemplo, em milhares de reais ou em milhões de reais. Em muitas dessas situações, os usuários acabam trabalhando com um modelo de divisão desse resultado por 1000 ou por milhão, onde em algumas situações isso nos gera um trabalho adicional, problemas de quebra de precisão dessas informações. Caso eu tenha que voltar a trabalhar com os números na ordem de grandeza anterior, eu tenho esse tipo de problema. E isso é uma situação que acontece muito no nosso dia a dia. Olha um truque legal para que a gente possa estar fazendo isso. Eu vou fazer um indicativo aonde eu desejo estar fazendo isso. Posso selecionar o intervalo. Como é pequeno, simplesmente aqui arrastando, ou se é um intervalo maior, manter na tecla Shift apertada, duplo clique na borda inferior, duplo clique na borda direita e o Excel procura buscar as informações já indicando a seleção das células até onde ele encontra células ocupadas nessa condição. Ele encontrou uma célula em branco, ele já interrompe uma linha em branco, ele já interrompe essa seleção. Um outro procedimento que você pode utilizar, caso queira selecionar a tabela inteira, é utilizar o recurso do Ctrl asterisco. O Ctrl asterisco já vai buscar também nessa tabela organizada, desde que ela não tenha linhas em branco perdidas ali no meio do caminho, linhas ou colunas em branco perdidas no meio do caminho, ele vai procurar organizar e selecionar essas informações para você de forma automática. Ou então, retornando à nossa seleção anterior, seleciono a célula do canto superior esquerdo, tecla Shift apertada, duplo clique na borda que você deseja direcionar essa seleção. No nosso caso aqui foi abaixo, o outro aqui à direita, aí eu tenho já todos os números que me interessam trabalhar com a formatação selecionados. E agora nós vamos pedir lá, botão direito do mouse, formatar célula. Essa caixa de diálogo nos oferece uma quantidade enorme de recursos e possibilidades em termos de trabalho. Onde eu gosto de explorar muito é a questão aqui das atividades do personalizado. Aqui no personalizado você pode usar os modelos aqui presentes, no caso aqui, formatação se o número for positivo, ponto e vírgula, ele é apresentada a parte dele negativa em vermelho e com o sinal de menos no início da apresentação dos números e assim por diante. Lembrando, a aplicação de formato de célula, a definição, no caso de número, ele sempre aplica da direita para a esquerda e texto da esquerda para a direita. E aqui nós temos um recurso bem simples de ser utilizado. Nós temos aqui um número já com formatação definida, 2 casas decimais, separador de milhar, e eu venho à direita, eu vou até a direita desse número e vou fazer a inserção de um separador de milhar adicional nele. No nosso caso aqui nós estamos usando o ponto. Fazer a indicação de um ponto, nós já podemos ver aqui na casa do exemplo, onde o resultado apresentado já foi dividido automaticamente por 1000, com arredondamento matemático automático sendo disponibilizado. Se eu coloco um segundo ponto, ele já vai dividir por milhão. Se eu coloco um terceiro ponto, ele vai dividir isso por bilhão. Ou seja, a cada ponto que eu acrescento, ele está fazendo um corte automático de 3 casas decimais ou uma divisão automática de 3 casas nessa nossa apresentação. No nosso caso aqui, nós vamos estar utilizando o valor em milhares de reais, um clique no botão OK e o meu resultado já é apresentado automaticamente aqui em milhares de reais. Lembrando, apesar do número estar sendo apresentado em milhares de reais, ele continua a ser visualizado de uma forma completa aqui nessa nossa estrutura.
E ali nós temos, em função disso, depois uma série de outras coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Podemos estar trabalhando, inclusive, com a criação de sequências, séries e uma série de outras coisas que nós podemos usar no nosso dia a dia do Excel. Abrindo essa pasta de trabalho, eu posso estar fazendo indicativo, indicando aqui o mês de janeiro. Se eu arrastar isso para baixo, por exemplo, ele já traz a sequência dos meses. Se eu fizer indicativo do dia da semana, ele já faz o mesmo procedimento. Já está ali presente, ok? Posso estar fazendo isso também com relação a números. Só que no caso de número especificamente, eu preciso indicar o primeiro número da sequência e o seu intervalo. Eu quero que ele faça a indicação somente de números ímpares aqui. 1 e 3, seleciono os dois números e, através da alça de preenchimento, nós podemos arrastar e encontrar a sequência que nós desejamos aqui a respeito disso. O Excel consegue fazer isso também com datas e uma série de outras ações que podem estar sendo feitas no dia a dia. Um exemplo disso, Ctrl, ponto e vírgula, nós utilizamos para fazer a inserção da data de hoje. Ele vai capturar essa data no relógio do equipamento, no relógio do seu micro, e disponibilizar, 14/6/2013. E se arrastarmos com o botão esquerdo do mouse pela alça de preenchimento, essa sequência já está montada e organizada para que possamos utilizá-la naquilo que é o nosso propósito. Um ponto importante, eu tenho alguns outros truques de formatação que podemos abordar com relação a uma célula com formato de data, como por exemplo fazer a aplicação e a indicação que nesta mesma célula eu faço o indicativo da data e do dia da semana. Eu não preciso de uma célula adicional para isso. Botão direito do mouse, formatar célula, novamente lá na estrutura do personalizado, nós vamos indicar formato de data DMM, ele faz o indicativo do mês. Se eu colocar um terceiro M nessa estrutura, ele vai me indicar o dia do mês abreviado com 3 letras, um quarto M ele vai mostrar o mês por extenso, ou ao final aqui nós vamos pedir espaço em branco, sinal de menos, espaço em branco, isso é uma mera grafia, vamos pedir 3 vezes a letra D. 2 vezes ele me mostra o dia do mês, 3 vezes ele me mostra o dia da semana abreviado, 4 vezes ele vai me mostrar o dia da semana por extenso. 3 dígitos é o suficiente para fazer essa indicação, um clique no OK e a nossa data já está ali disponibilizada. E aí um outro detalhe que eu gostaria de mostrar a vocês. Tem um indicativo lá, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Normalmente temos algum tipo de trabalho que nós precisamos de eliminar o sábado e domingo. O que eu preciso de fazer? Monto a série e depois venho limpando na mão? Não necessariamente. Ou eliminando isso através de uma macro, ou selecionando e eliminando essas linhas que não me interessam. Não há necessidade disso. Você pode ir, por exemplo, em qualquer célula, novamente, Ctrl, ponto e vírgula, faça a inserção da data de hoje, e ao arrastar aqui através da alça de preenchimento, ao invés de utilizarmos o botão esquerdo do mouse, nós vamos utilizar o botão direito. E posso fazer o intervalo, a seleção, e ao soltar o botão direito do mouse, nós vamos ganhar um menu resumido. Esse menu resumo, ele vai me apresentar que tipo de ação você quer fazer nesta operação. Aqui nós já vemos algumas operações básicas que já podem nos facilitar muito, principalmente quando eu estou trabalhando em uma pasta de trabalho onde eu tenho diversas formatações disponibilizadas. Onde, por exemplo, formato zebrado ou um formato onde eu tenho bordas separando os meus totais em algumas situações, eu preciso trazer uma somatória na horizontal, por exemplo. Eu posso utilizar esse recurso de preencher as informações, mas não levando a formatação na célula de origem. Já facilita muito o meu trabalho. Copiar células, preencher série, mas o que me interessa está aqui mesmo. Ó. Preencher dias? Não. Preencher dia é a mesma coisa que eu arrastasse com o botão esquerdo do mouse. Preencher dias da semana, ao dar um clique nele, olha o que ele fará. Ele vai trazer para você aqui, automaticamente, somente os dias úteis, de segunda a sexta-feira. Ele não elimina feriados neste caso, porque ele não tem uma lista onde eu posso preencher os indicativos de feriados de cada uma das respectivas localidades. Mas ele já me mostra as questões aqui, apresentando os dias úteis de segunda a sexta automaticamente, eliminando os sábados e domingos que estão nessa lista. Alguma dúvida a respeito disso? É só vir aqui e clicar no pincel. E aqui uma outra dica que eu gostaria de comentar com vocês. O pincel de formatação, ao clicar aqui, ele levará o formato já aplicado dessa célula para as células de destino. Caso eu tenha um intervalo não contínuo dessas células, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um duplo clique nesse pincel.
Ao fazer um duplo clique nesse pincel, eu mantenho a formatação sendo aplicada em todos os lugares onde o cursor estará selecionando as células em questão. Com isso eu posso fazer com que um único clique do pincel na célula de origem, eu possa aplicar aquele mesmo tipo de formato no destino em diversos pontos. Não preciso mais da aplicação dessa condição, tecla ESC, eu deixo ela desabilitada e está montado ali. Bom, como eu havia comentado com vocês, podemos montar o tipo de série ou sequência que nós desejarmos. E podemos criar outras séries, inclusive. Podemos fazer uma aqui, por exemplo, vamos organizar uma série que podia fazer um indicativo de produtos que a nossa empresa comercializa, departamentos dessa mesma empresa, ou uma lista de amigos, enfim, podemos estar fazendo uma série de listas ou ações que nós relacionamos e fazemos com muita frequência no Excel. E que toda vez que necessitamos desse tipo de recurso, fazemos uso do copy-paste em algum local ou montamos essa série a partir do zero todas as vezes. Eu posso ensinar isso ao Excel e daqui em diante, depois de montado isso, nessa estação de trabalho, com este perfil, essa série estará sempre disponibilizada para todas as pastas de trabalho que eu vier utilizar. E vamos criar uma lista customizada, de tal modo que estará sempre disponibilizada nessa estação de trabalho para todas as pastas de trabalho que eu vier utilizar daqui para frente. Vamos fazer uma lista que usamos com muita frequência. Uma lista de itens para churrasco. Preciso de picanha, carvão, frango, tá ok. A lista está ali montada. Você pode organizar e colocar a lista da forma com que você precisar e os itens necessários para isso. Uma vez disponibilizado, selecionamos o intervalo com as informações ali digitadas e vamos pedir a guia arquivo. Na guia arquivo nós vamos até opções. Em opções nós temos aqui uma série de ajustes que podemos estar fazendo com o Excel. E um deles nós vamos até aqui a guia avançado. E vamos descer um pouco. E aqui nós vamos encontrar editar listas personalizadas. Nesta caixa de diálogo podemos observar aqui à esquerda que nós já temos as listas padrões que o Excel faz, com relação a dias da semana e aos meses do ano. Eu já tenho a minha lista selecionada aqui, eu vou pedir para importar. Caso eu queira, eu posso acrescentar mais algum outro item aqui. Não necessitando, um clique no botão OK e o nosso resultado já está pronto. A grande vantagem disso é que daqui para frente, se eu digitar picanha em qualquer célula e arrastar para a direita ou para baixo, a minha lista já está montada. Ela já está aqui disponibilizada. Daqui para frente, essa estação de trabalho com o login que eu estou utilizando, com o perfil que eu estou utilizando aqui, como indicado aqui no canto superior direito, eu já tenho essa lista disponibilizada para que eu possa fazer uso dela aonde eu necessitar. Um outro ponto importante, que é um recurso que também passa desapercebido nessa condição. Eu posso, por exemplo, fazer a lista dos produtos da empresa. E eu normalmente coloco os produtos de maior importância na parte superior da lista e os de menor importância na parte inferior dessa lista. E no momento, caso eu necessite de classificação, o Excel insiste em colocar isso em ordem alfabética. Aí vou eu lá fazer algum tipo de quebra-galho nessa pasta de trabalho, colocando uma coluna oculta com a numeração onde eu quero a ordem de classificação disso e assim por diante. Não há necessidade de se preocupar com nada disso. Observe que se eu vier até aqui e pedir um efeito de classificação em ordem ascendente, ele vai colocar a classificação como nós estamos acostumados em ordem ascendente. Mas tem outro ponto importante. Ao invés de você clicar na classificação, efetivamente, peça personalizar a classificação. Ao pedir personalizar a classificação, você tem uma ordem de classificação aqui disponibilizada. Você quer em ordem ascendente, você quer em ordem descendente ou numa lista personalizada. Pedindo a lista personalizada, é só solicitar que ele seja classificado na ordem que está aqui disponibilizado, um clique no botão OK, um clique no botão OK na caixa de diálogo classificar e a sua lista já está classificada exatamente como você gostaria que fosse disponibilizada. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que dicas como esta que nós acabamos de ver aqui existem aos milhares no Excel.
E é isso que faz efetivamente a diferença no nosso dia a dia, no nosso trabalho de produtividade. Vamos aqui a uma outra planilha e vamos olhar aqui algumas outras coisas que podem estar sendo feitas. Como, por exemplo, eu posso selecionar o intervalo de dados e aqui nós ganhamos aquilo que a gente havia comentado no início da apresentação da análise rápida. Posiciona o cursor sobre ele. Se você der um clique no ícone indicativo da análise rápida aqui, ele vai te mostrar o que você quer fazer. Você quer trabalhar com formatação? Você quer fazer um gráfico com as informações aqui selecionadas? Ele já me mostra a disponibilização disso. Você está precisando de fazer totais? No nosso caso, não necessariamente, porque a estrutura aqui já tem esses totais presentes. Quer converter essa informação numa tabela, trazer para uma tabela dinâmica? Quer gerar um mini gráfico nisso? Ou seja, tem uma série de ações que você pode estar fazendo no seu dia a dia com as informações conforme elas estão disponibilizadas ali, ok? Agora, eu gostaria de mostrar a vocês um recurso importante de quanto é simples nós organizarmos a criação de gráficos no Excel. Um primeiro ponto importante nesse caso, nós precisamos primeiro selecionar as informações que nós pretendemos gerar o gráfico. Uma vez selecionado, aperta a tecla F11 e o gráfico já está disponibilizado. Está ali, está pronto. Você pode já trabalhar com ele. E você recebe, você tem visualizado aqui na tela já a análise rápida que você pode estar fazendo nesse gráfico também. Isso é um recurso, é uma novidade no 2013. Você tem aqui os elementos gráficos que você pode estar trabalhando, que elementos você quer fazer a visualização, que você pode indicar que tipo de estilo você quer aplicar em cada um desses gráficos. E eu já tenho a visualização prévia, que é a simples disponibilização do cursor sobre a opção desejada já me mostra como ficaria eventualmente o resultado. E o último item é onde eu posso estar indicando quais são os valores, ou as categorias, ou que informações eu quero filtrar para que possam ser exibidas nesse gráfico que eu estou visualizando, seja através da estrutura de nomes, seja em nomes ou valores que eu queira visualizar dentro dessa estrutura. Voltando à nossa planilha, uma outra forma de visualizar esse mesmo tipo de gráfico presente na planilha é, ao invés de apertar a tecla F11, Alt F1. Ao solicitar Alt F1, o gráfico já está disponibilizado para que você possa fazer o ajuste que você desejar. E ali posso selecionar uma das séries específicas e, com o auxílio do botão direito do mouse, fazer um indicativo de tipo de trabalho que eu queira fazer com ele. Quero, por exemplo, alterar a série do gráfico. Eu posso mesclar diferentes tipos de gráficos nessa condição. Caso eu faça a seleção somente por aqui na parte superior, ele vai alterar todo o modelo de gráfico. Eu quero que todo o gráfico seja alterado para a linha. Eu escolho o modelo, faço a visualização do resultado, um clique no botão OK e o gráfico já está todo alterado para a linha. Ou eu posso alterar isso em função de uma série específica. Seleciono a série desejada, botão direito do mouse e solicito alterar tipo de gráfico e série, e aqui eu posso estar fazendo o indicativo diretamente pela estrutura, dizendo que neste caso aqui eu não quero que seja um gráfico de linha para essa indicação, eu quero que ele seja representado por coluna. Nesta condição nós conseguimos mesclar diferentes modelos de gráficos 2D nessa situação, em uma estrutura onde podemos mostrar as nossas informações de uma forma mais eficiente. E temos ela ali organizada e podemos estar trazendo as informações ali sendo apresentadas. Precisa eliminar qualquer uma dessas séries? Simples. Seleciono e solicito a tecla Del. Ela já é eliminada automaticamente. Caso você queira trazer novas informações, basta você selecionar essas informações e solicite. Botão direito do mouse, copiar, selecione o gráfico desejado e botão direito do mouse, colar, e aquela nova série que você pretende aplicar ou inserir no seu gráfico já está disponibilizado. Eu não preciso criar um gráfico novamente, partir do zero para fazer com que ele seja apresentado. O simples procedimento de copiar e colar já é suficiente para que você obtenha o resultado desejado. E ali nós temos uma série de outras ações presentes no nosso dia a dia com o gráfico. Podemos estar olhando, não quero mais trabalhar com ele, eu vou usar um único modelo, vou usar um modelo de gráfico, onde nós vamos estar utilizando um único produto nessa condição. Eu quero construir, por exemplo, um gráfico de pizza, que nessa situação é um gráfico unidimensional. Uma vez os dados já selecionados e aqui disponibilizados, eu vou pedir a condição para a criação do gráfico Alt F1.
o gráfico está disponibilizado e eu posso escolher o modelo de gráfico que eu quero trabalhar. Posso fazer novamente através do botão direito do mouse ou eu posso escolher o modelo de gráfico que eu queira utilizar nesta condição usando a faixa de opções. Lembrando que ao selecionar o gráfico eu ganho 2 guias adicionais na minha faixa de opções. Clicando em qualquer outro lugar da planilha, aquelas 2 guias desaparecem. Ao clicar no objeto gráfico novamente, elas voltam a ser disponibilizadas. E lá eu tenho a possibilidade de alterar o tipo de gráfico. Quero um gráfico de pizza, por exemplo, nesta condição aqui. Clique no botão OK e o gráfico de pizza está ali disponibilizado, fazendo a representação das informações, no nosso caso aqui, as vendas de notebook nesse período. E podemos fazer alguns outros ajustes nesse gráfico. Ao selecionar o gráfico com um clique de mouse, botão direito do mouse, eu posso trabalhar com o formato da série dele, onde eu posso ir buscar recursos que eu queira visualizar, seja com relação a preenchimento dele, referente a cores que nós podemos estar utilizando, que borda que estaria sendo utilizada para isso, características de sombra, brilho ou formato 3D, onde você pode fazer o indicativo da borda desse formato, como que você gostaria que ele fosse apresentado. No nosso caso aqui nós vamos fazer um indicativo para que eu tenha um arredondamento dessa borda. E já estamos fazendo a visualização, já temos a visualização dessas informações aqui à nossa esquerda. 600 pontos aqui e 600 pontos ali disponibilizados. Já tenho o resultado que eu gostaria, o efeito de destaque que eu gostaria de fazer nisso e agora um clique adicional em qualquer uma dessas séries eu posso destacar separando o pedaço ou clicando posso devolver as informações ali. Temos uma quantidade enorme ou possibilidades de trabalho com gráficos no Excel. Vamos estar vendo uma série de outros exemplos de como poder construir e interagir algumas dessas informações presentes ali para que possamos apresentar as informações de um modo mais eficiente e produtivo no nosso dia a dia. Voltando lá para o nosso slide de apresentação, temos ali alguns dos exemplos que nós abordamos aqui, como nós podemos trabalhar.